Salve galera, tudo bem com vocês? Tô aqui para fazer mais um vídeo do canal SBM Trader com a novidade. Não estranhe aqui esse aviso, não é recomendação de compra e venda, que vocês estão tão familiarizados, que eu vou explicar. Antes que alguém fique se perguntando, não, eu não parei com day trade. Acontece que desde janeiro desse ano, quando a B3 determinou que as operações em índice dólar, o capital mínimo seriam R$ 100 e dólar R$ 150, ficou mais difícil operar. Isso quer dizer que na prática eu não conseguia operar mais caso eu perdesse de 5 até R$ 10. E isso logo na primeira operação. Então não foi por causa de prejuízos que eu estou dando um tempo, mas sim para diversificar e ao mesmo tempo continuar a compilar o que eu for aprendendo do mercado financeiro como um todo e postando aqui no canal. Então, eu tô aqui com um projeto, o projeto SBML11, em que nele, à medida que eu for aprendendo e assimilando o que o mercado financeiro tem para passar, eu vou estar passando dicas e orientações aos investidores iniciantes sobre como investir com pouco dinheiro. E eu vou dar alguns exemplos aqui para mostrar que sim, isso é possível, mas sem estar fazendo recomendação de compra ou de venda, certo? Muitos podem estar se perguntando se é realmente possível começar com pouco dinheiro. E sim, a resposta é sim. Você pode começar até mesmo com R$ 10, se você tiver condições financeiras, ou até mesmo R$ 100. Com isso daqui você já pode começar a fazer investimentos na bolsa de valores. Então, para começar a investir, o que fazer primeiro? Primeiro passo, organize suas finanças. Ou seja, não são todos os brasileiros que possuem casa própria. Sei que muitos, assim como eu, devem morar de aluguel numa casa ou até em um apartamento. Aqui a janelinha e a porta. Então, para quem mora de aluguel, é claro que aluguel seria o primeiro gasto, um dos mais imediatos, claro. Então, já foi aluguel. E além disso, também temos a alimentação. Assim como o aluguel não espera, barriga não espera. Então, já é outro gasto. Além desses dois, todo mês vem a conta de luz, em que por mais que você se esforce para gastar o mínimo possível, buscando economizar, todo mês a conta de luz chega nas nossas casas certinho, sem falta. E além disso, também temos que pagar a conta de água. A gente está sempre usando água para lavar pratos, talheres, para tomar banho. Podemos nos esforçar para gastar o mínimo de água possível, mas a conta também chega certinho, todo mês. E esses não são todos, são só alguns. Vai variar de cada pessoa. Então organize suas finanças pessoais. Você paga para aquilo que você deve pagar e dentro do prazo. Aluguel, alimentação, conta de luz, conta de água.
Caso sobre algum dinheirinho, você cria uma reserva de emergências. E por emergência se diz eventualidades como um todo. Gastos que não esperávamos ter, algo que não pode ser adiado. O valor pode ser pequeno ou pode ser muito grande. Então é importante que, na medida do possível, você tenha sempre algum dinheirinho guardado caso essa eventualidade ocorra. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a qualquer momento. Feito isso, o terceiro e último passo, você deve separar dinheiro, mas apenas dinheiro que não te abale caso seja perdido. Você pode fazer aplicações na bolsa, você pode ter ganhos, pode ter ótimos ganhos, mas como a gente está na renda variável, podemos ganhar tanto quanto ganhamos, ou podemos até mesmo perder tudo o que foi investido. Então, se o dinheiro é para aluguel, você paga aluguel. Dinheiro para comida é para comida. Dinheiro para luz é para luz. Dinheiro da água é para água. Reserva de emergência é para emergência. Certo, feito isso, por onde investir? Algumas pessoas, incluindo aquelas mais tradicionais, podem preferir investir através dos bancos como o Santander, o Itaú. Pessoas mais modernas podem querer os bancos digitais, como o Nubank ou o Banco Inter. Eu prefiro fazer tudo através de uma corretora de valores. Como é genial que eu sou cliente, uma outra opção é a XP, que é a maior corretora de valores do país, além da Clear, que ela é ligada à XP. Mas eu não quero influenciar aqui na decisão de cada um, então se você quiser investir em um banco tradicional, você investe. Se você preferir uma corretora de valores, você investe. É uma decisão sua. O que for dito aqui nesse slide é do meu perfil, com base em tudo que eu já li, ouvi, pesquisei no mercado financeiro, já que eu estou há 3 anos. Quando eu comecei, eu buscava justamente o mercado de ações e o mercado de fundos imobiliários, dos quais eu vou falar um pouco mais para frente. Então, no que se refere a esses três, na minha carteira particular, eu invisto em bancos, já que os serviços financeiros não pararam. Mesmo com a pandemia, os bancos tiveram lucros bilionários. As companhias elétricas, contas de luz continuaram a vir. E as de saneamento, água, saneamento, tratamento de esgoto. Lembram do que eu falei sobre a organização de finanças, em que todo mês nós pagamos conta de luz e conta de água? Então é possível que um dia nós cheguemos a receber de volta tudo que a gente gastou para pagar essas contas. Já os fundos imobiliários, eles distribuem rendimentos mensalmente. Você compra uma cota e começa a receber valores determinados pelo fundo todo mês. Mercados disponíveis, eu não vou ler isso tudo, quem quiser ler com mais atenção é só dar uma pausa no vídeo. Mas para investir hoje, mercados não faltam, como por exemplo, o mercado de ações. Quando o investidor ele compra uma ação, ele se torna sócio da empresa e tem direito a participar dos lucros. Isso por conta
da Lei das Sociedades Anônimas de 1976. Segundo essa lei, as empresas devem distribuir pelo menos 25% do lucro líquido obtido. E as empresas fazem isso porque elas precisam de dinheiro para crescer, se expandir e prosperar. Mas ao invés de pedir empréstimo no banco e ter que pagar com juros, as empresas negociam as ações na bolsa de modo que até os pequenos investidores possam participar. Assim, a empresa não vai precisar se preocupar com prazos para devolver aos acionistas o dinheiro que eles mandaram para a empresa. Perdão. As remunerações podem ser várias. Dividendos, a empresa pagando tudo o que tem que pagar. O lucro líquido e realmente líquido são os dividendos, que é a forma de pagamento mais comum que se tem notícia aqui no Brasil. Os juros sobre capital próprio, eles são a exclusividade do país em que a empresa faz o pagamento, mas 15% ficam retidos na fonte. Mas, até para o pequeno investidor, pode ser interessante, já que o pagamento tende a ser mais frequente e, às vezes, até superior aos dividendos. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma época em que o governo deseja tributar os dividendos em 15% e extinguir o juro sobre capital próprio. Caso essa tributação seja aprovada, é o que vai acontecer. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e hoje tramita no Senado. Uma outra remuneração conhecida é a bonificação, em que a empresa retira da reserva de lucros, que é uma reserva onde fica guardado parte do dinheiro que a empresa ganha para compensar perdas ou futuros pagamentos. Quando ela retira esse dinheiro da reserva, o capital, o caixa da empresa vai aumentar e ela acaba emitindo novas ações, aumentando a posição do acionista, proporciona a participação de cada um. Um exemplo, se eu tenho 100 ações do Bradesco, que é um banco bem conhecido por pagar os acionistas dessa forma, e a bonificação é de 10%, eu vou ganhar mais 10 ações, com um total de 110%. Agora, caso essa bonificação seja de 20%, então eu vou ganhar 20 ações e passo a ter no total 120 ações. Desculpa aí por esse 2 mal feito. Selecionando os ativos, você tem que saber o histórico financeiro e os fundamentos que já vão ser abordados adiante, a fim de saber se vale a pena investir nele ou não. Mas nunca se esqueça de uma coisa. Para você que está começando agora, é importante saber que é importante diversificar seus investimentos. Por causa daquilo que eu falei um pouco mais atrás. Se você investe em uma coisa e ela der errado, você pode ter investido em outra coisa que pode dar certo, segurando a perda ou até mesmo zerando. Indicadores fundamentalistas são cálculos feitos para saber como é que a empresa está se saindo, como é que estava o caixa, a geração de receita, o desempenho, etc. Nunca analise um indicador de forma isolada. Se ele possui mais indicadores negativos do que positivos, pode não ser uma boa ideia investir nele, mas aí vai de cada um. Quando você for em um site como Status Invest ou Fundamentos, que são sites que eu uso, esses indicadores levam em consideração o período dos últimos 12 meses. Então vamos lá.
PL. Preço sobre lucro. Tempo necessário para que a valorização devolva todo o capital investido. A média, muitos falam, tem que dar 6. Isso quer dizer que se você empresta uma empresa e o PL dela de 6, isso quer dizer que se você investir nessa empresa, vai levar 6 anos para que a valorização suba e devolva seu capital investido. O PVP. Quando a ação está próxima abaixo de 1, ela está barata. Se ela está próxima ou acima de 1, ela é cara. Dividend Yield. É o retorno dos dividendos pagos nos últimos 12 meses e que no caso do Dividend Yield, a média é aceitável, o mínimo também são de 6% ao ano, o que por mês seria 0,5%. Sobre o risco do mercado de ações ou fundos imobiliários acabar perdendo para renda fixa. Receita líquida, soma de todas as vendas que a empresa fez. Margem líquida, o lucro líquido, o lucro que a empresa teve em um determinado período, mensal ou trimestral, dividido pela receita líquida. Payout é o percentual do lucro gerado pago aos sócios. No caso do payout, ele deve, na medida do possível, estar afastado do 100%. Por quê? Porque se o payout dele for, por exemplo, de 40%, isso quer dizer que os outros 60% estão no caixa da empresa. Ele pode, por exemplo, guardar em uma reserva de lucros, como eu falei. Então, payouts assim são mais sustentáveis. A empresa tem condição de fazer pagamentos com um payout assim. É mais fácil do que um payout sempre de 100%, em que a empresa pode acabar ficando sem dividendos para pagar os sócios, e se a empresa se endividar, pior ainda. Então, quanto mais baixo o payout, melhor. Eu usei aqui o Santander, que é uma ação que eu tenho na minha carteira privada, e os números, dados, informações que eu passo aqui dessas ações não são todas, nem são as mais importantes. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando referências para vocês se aprofundarem. Existem outros indicadores, fora aqueles que eu já passei, mas por agora, vamos às ações do Santander. Tanto as ações quanto fundos imobiliários são identificados por códigos com letras e números. O que eu vou dizer um pouco mais adiante aqui no slide é que essas ações assim com final 3 são as ordinárias. É a ação do controlador da empresa. O pequeno investidor pode se proteger caso os controladores sejam abusivos. Você tem direito a voto na Assembleia. As ações final 4 são as preferenciais, em que nelas você tem direito a capital devolvido caso a empresa entre em falência, assim como prioridade na distribuição dos lucros. Então, na prática, aqueles que possuem a ação preferencial final 4 recebem os dividendos primeiro, e só depois os portadores da ação ordinária final 3 recebem. Já a ação final 11, ela é conhecida como ação Unit, em que ela é a junção de pelo menos uma ação ordinária e uma preferencial, dependendo da empresa. Ela te dá todos esses direitos, além de, por via de regra, pagar mais do que a ordinária e a preferencial juntas. Então,
O nome desse projeto, SBML11, será porque eu vou investir na carteira pública do canal exclusivamente em ativos com final 11. Fazendo um comparativo entre as ações do Santander, no que se refere à cotação, a ordinária final 3 ganha. Dividend Yield, que é o retorno em dividendos dos últimos 12 meses. Quem leva aqui é a Unity, assim como nos dividendos pagos. PL, número de anos para que investir em ações do Santander, a rentabilidade delas te devolva o capital investido. Então aqui é ordinária, quem ganha. PVP, lembra que eu falei? Quanto mais distante de um melhor, que ela é considerada barata. Então nesse caso é ordinária, que está mais barata. Payout são exatamente iguais, 42%, 50%, que é o histórico do Santander. Eu estou deixando aqui links para você olhar cada uma dessas ações no Status Invest. Taesa, essa é uma companhia do setor elétrico com um bom histórico de dividendos. É uma ação resiliente que se provou no tempo e que, mesmo com a pandemia rolando, guerra na Rússia e da Ucrânia e risco de recessão global, ela continua entregando bons resultados, mesmo que no momento ela possa estar enfrentando dificuldades, endividamento. Eu ainda vou fazer vídeos detalhando mais essas ações e os fundos que eu vou mencionar um pouco mais adiante. Como eu disse ali atrás, ações ordinárias, final 3, direito a voto. Proteção contra abuso dos controladores, final 4, capital devolvido, prioridade na distribuição dos lucros, como eu já falei. Comparando essas três ações da Taesa, eu já tinha percebido que a ação ordinária normalmente é mais barata, mas às vezes a preferencial pode ficar mais barata. Então aqui a ordinária está com a cotação mais baixa. No que se refere a dividend yield, é ação preferencial também. Dividendos pagos é a Unity, assim como no caso do Santander. PL, aqui a preferencial empatou com a Unity. E aqui a ordinária ficou mais cara. Tá com indicado, tá com PL maior. Quanto aqui é o PVP, de novo a ação preferencial empatou com a Unity 1,96. Ainda é quase duas vezes o que ela vale. Mas como é uma ação segura, com pouca oscilação, os investidores em geral estão dispostos a pagar mais do que ela vale. Sanepar, empresa de saneamento com números bem descontados, em que é a mais barata pelo preço sobre o lucro, é a ação ordinária. No PVP também o payout é igual. No que se refere ao dividend yield e dividendos pagos, a Unity leva melhor. Ela garante todos os direitos citados, sendo por isso que ela será uma daquelas que eu vou investir na carteira pública do canal. Vou deixando vocês informados, mas no meio do caminho eu vou fazendo vídeos para destrinchar mais detalhes sobre esses ativos que eu vou falar aqui. Um outro mercado é o de fundos imobiliários. Fundos existem de vários tipos. Fundo de tijolo, com imóveis físicos, eles botam para alugar. Recebendo aluguel, eles distribuem 95% do resultado, que é o mínimo obrigatório garantido por lei
E essa foi uma lei, inclusive, que foi assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 1999. Um risco aqui dos fundos imobiliários, como fundos de tijolo, por exemplo, é que já que eles possuem imóveis físicos e eles botam para alugar, o risco é que eles não paguem o aluguel ou que os imóveis fiquem muito tempo sem serem alugados. Fundos de papel, eles fazem investimentos do setor imobiliário atrelados à taxa Selic ou IPCA e GPM, índices que medem inflação. Isso quer dizer que quando a inflação está alta, os fundos de papel pagam mais que os fundos de tijolo, mas quando a inflação baixa, os fundos de tijolo podem ser mais estáveis, pagamentos mais previsíveis que os fundos de papel. E através desses juros extras, desses investimentos do setor imobiliário, em que os rendimentos são repassados aos cotistas. Fundos híbridos ou mistos podem ter características tanto de um quanto de outro, tanto de papel quanto de tijolo. E os fundos de fundos ou FOFs, que é o tipo de fundos que eu mais gosto, eles oficialmente só fazem investir em outros fundos imobiliários. Comprando uma cota de um FOF, você está comprando uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Eles podem investir em fundos de fundos, fundos híbridos, fundos de papel, fundos de tijolo. Então essa é a vantagem deles. Mas cuidado que eles podem ter dupla taxação. Praticamente qualquer fundo de investimentos hoje possui algum tipo de taxa. A dica que eu dou é que aqueles fundos base 10, negociados na casa dos R$10, são mais acessíveis, o preço é baixo e quem tiver um pouco mais de dinheiro pode comprar em quantidades um pouco maiores. Esses são alguns fundos que eu encontrei no Status Invest através de pesquisas. E eu ressalto aqui de novo, não é recomendação. Eu deixei também links do Status Invest de cada um desses fundos para quem tiver interesse olhar com mais detalhes. E não se prenda só a esses dados que eu passei aqui, certo? Esses são só alguns. É que eu não quero encher demais a cabeça de quem estiver começando agora. Se eu passar muita informação, a pessoa pode ficar confusa e desmotivada. Então vamos, sem querer fazer qualquer indicação, mas no que se refere ao mais barato aqui, é o BLMR11. Ele é um FOF, é um fundo que investe em outros fundos. E o que estaria mais caro é o MXRP11, que é um fundo de papel e é de longe o fundo imobiliário mais negociado de toda a bolsa. No que se refere a PVP, o mais baixo é o VSLH11. Ele é um fundo de papel, pagando 1,46 nos últimos 12 meses, perdendo para 1,71 do VGHF, que é um fundo que eu particularmente gosto também. Ele foi o que teve maior dividend yield e depois veio justamente o VSLH11. O rendimento médio, Kisu, que é um FOF, 7 centavos, VGHF 13 centavos, assim como o VSLH, BLMR 7 centavos, assim como o Kisu, que é um FOF, MXRF 8 centavos. Para quem está começando pode achar isso pouco, receber só esses centavinhos por mês, mas isso é para cada cota que você tiver. Quer dizer que quanto mais cotas você tiver, você vai recebendo isso daqui proporcional a quantas cotas você tiver. Eu não espero receber nada por agora. O foco deve ser sempre o longo prazo. O calendário de aportes mensais, ele tá mais ou menos montado, eu posso fazer alguma alteração. E como pode ver, todos os ativos aqui terminam com 11, Sambi 11, Tae 11, escrevi aqui errado, aqui tem 2 Es.
SAPR11, que é a unit da Sanepar. Como esses são os ativos das respectivas ações que pagam mais, a unit do Santander paga mais que a preferencial e ordinária juntas, o mesmo valendo para a Taesa e para a Sanepar. Então esses podem ser comprados mais devagar, nem que seja um ou dois ativos de cada tipo por mês, fora, é claro, aqueles fundos imobiliários que eu falei. Já que a ideia é comprar pelo menos uma ação ou uma cota para garantir a renda mensal da carteira pública do canal desde o início. Não é recomendação. Considerações finais, só para terminar, o vídeo não ficar muito longo, organize uma planilha para seus investimentos, que é o que eu estou fazendo. Ela pode ajudar muito na hora do imposto de renda. Acompanhe os relatórios e fatos relevantes das ações e fundos da sua carteira. Nunca se sabe que notícia pode sair que pode impactar seus investimentos tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Uma coisa que as pessoas pensam é que a queda vai diminuir seu patrimônio. Quando a ação cai, a pessoa fica desesperada para botar no bolso o mínimo possível, mesmo com prejuízo. Mas o que eu faço? Eu penso nas quedas como uma oportunidade para comprar mais barato. Quanto mais a ação ou a cota cair, mais barato fica. Vou lá e compro. Quando sobe, é impossível comprar com desconto. E por último, reinvista seus dividendos sempre que possíveis. À medida que você for ganhando dividendos, reinvista. Na medida do possível, principalmente em momentos de queda, que é quando você compra com desconto, fecha o pregão com mais ações e é só esperar os próximos anúncios de dividendos. Bom, galera, por hoje é só. Eu vou passando mais vídeos para vocês na medida do possível. Fui nessa. Valeu!